Este é o canal Disco, Livro e Fé, e no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à síntese do livro O Mestre da Sensibilidade, de Augusto Cury. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Em Mateus capítulo 26, versículo 38, Jesus disse que estava profundamente triste, estava com uma tristeza mortal. Isso seria uma doença depressiva ou apenas um estado momentâneo de depressão? Muitos pensam, inclusive alguns psiquiatras e psicólogos, que toda ansiedade é doentia. Existe uma ansiedade vital, normal, que anima a inteligência de cada ser humano e que está presente na busca do prazer, na realização de projetos e que estimula a criatividade. O próprio Jesus havia dito: "Esperei ansiosamente por esta ceia", como registrado em Lucas, capítulo 22, versículo 15. Essa ansiedade normal era fruto da sua expectativa de ver cumprido o desejo do seu coração. A ansiedade se torna patológica ou doentia quando prejudica o desempenho intelectual e emocional. Algumas características da ansiedade são instabilidade emocional, irritabilidade, hiperaceleração de pensamentos, déficit de concentração e até o aparecimento de sintomas psicossomáticos. Existem muitos tipos de transtornos de ansiedade. Estes são a síndrome do pânico, os transtornos obsessivos compulsivos, conhecidos como TOC, o estresse pós-traumático, as fobias e outros. A ansiedade pode ser tanto uma doença independente como um sintoma de outras doenças psíquicas, tais como transtornos depressivos. Falando nisso, um dos principais sintomas da depressão é a ansiedade. As pessoas ansiosas frequentemente apresentam variados graus de hipersensibilidade emocional. Num instante estão calmas e noutro se mostram irritáveis, impulsivas e impacientes. Jesus, por mais que tenha atingido o ápice da ansiedade no Getsêmani, não teve como sintomas da depressão a irritabilidade, a hipersensibilidade nem a instabilidade emocional, mas apenas um estado intenso de tensão associado a sintomas psicossomáticos. Jesus ainda conseguia controlar sua emoção e gerenciar seus pensamentos, o que explica a gentileza e amabilidade que expressou no momento em que Judas o traiu e quando os discípulos o frustraram. Jesus nunca descarregou sua tensão nos outros, algo que facilmente e com frequência nós fazemos quando estamos ansiosos e tensos. Lucas descreve que a ansiedade do mestre era tão intensa que produziu importantes sintomas psicossomáticos. Enquanto orava, seus poros se abriram e o suor escorria pelo seu corpo. Pergunta-se: Jesus teve um ataque de pânico no Getsêmani? Bem, a síndrome do pânico é uma das doenças psíquicas ansiosas. Caracteriza-se por hipersensibilidade emocional, preocupações excessivas com o próprio corpo e com doenças, dificuldades em lidar com dores e frustrações e produção demasiada de pensamentos antecipatórios. Também se caracteriza por um medo súbito e dramático de que se vai morrer ou desmaiar. Esse medo gera uma intensa reação ansiosa que é acompanhada de sintomas psicossomáticos, como a taquicardia, aumento da frequência respiratória, sudorese. Jesus não tinha esse perfil. Conseguia aliar segurança com sensibilidade emocional. Augusto Cury discorda da posição de muitos neurocientistas que postulam, teoricamente, que a síndrome do pânico é causada apenas pelo gatilho dos neurotransmissores,
como a alteração dos níveis de serotonina. Para Cury, é possível que haja este gatilho em determinados casos, mas as causas psíquicas e sociais são grandes fatores desencadeantes. Segundo ele, alguns psiquiatras, desconhecendo a complexidade do funcionamento da mente e não sabendo os limites de um postulado teórico, usam o postulado dos neurotransmissores como se fosse uma verdade científica, desprezando o diálogo com os portadores dessa síndrome, tratando-os apenas com antidepressivos. Ele diz ainda que a solução estritamente química é inadequada. Reconhece que os antidepressivos são importantes em alguns casos, mas que conduzir à descaracterização do teatro da morte na memória, resgatar a liderança do eu nos focos de tensão e gerenciar os pensamentos de conteúdo negativo, como Jesus fez nos seus momentos mais tensos, são fundamentais para a resolução definitiva da crise. Cristo não sofreu um ataque de pânico no jardim do Getsêmani. Ele apresentou diversos sintomas psicossomáticos e uma emoção tensa e angustiada, mas não sentiu medo de morrer. Tanto que por diversas vezes correu o risco de morrer ao confrontar os que o perseguia. Naquela noite no Getsêmani, a ansiedade do mestre não se relacionava ao medo da morte, mas ao tipo de morte e à postura que teria de ter em cada uma das etapas do seu sofrimento. Interessante notar que Jesus havia realizado vários milagres, mas não se utilizou de milagres para se livrar de sua própria dor. Enquanto isso, nós queremos sempre nos livrar rápida e imediatamente dos nossos sofrimentos. Não queremos enfrentá-los e amadurecermos com eles. Outra característica de Jesus que vale destacar é que ele dialogava frequentemente com o Pai Celestial e com seus discípulos. A arte de ouvir e dialogar potencializa até mesmo os efeitos dos antidepressivos. Os profissionais de saúde mental que veem o mundo dos seus pacientes apenas dentro dos limites do metabolismo do cérebro têm uma visão míope da complexa colcha de retalhos da inteligência. Até mesmo nas famílias tem se perdido o diálogo. A família moderna se tornou um grupo de estranhos. Dividem o mesmo espaço, respiram o mesmo ar, mas não penetram no mundo uns dos outros. O mestre de Nazaré vivia a arte do diálogo. Tinha prazer em interagir com as pessoas. Entrava no lar, na história e no mundo delas. Gastava tempo dialogando com as pessoas que não tinham qualquer status social. Sua presença era agradável e reconfortante. Sob o aconchego de Jesus, ninguém se sentia ilhado ou excluído. Solidão era uma palavra estranha aos que o seguiam. É preciso repensar também o bombardeamento de informações negativas gerado pelo sistema de comunicação, um fato nunca ocorrido em outras gerações, e o seu impacto sobre a construção multifocal da inteligência. Todos os dias, a mídia escrita, televisada e falada divulga acidentes em que inúmeras pessoas morrem de câncer, infarto, assassinadas. O drama da morte e da violência, amplamente divulgado na mídia, estimula o fenômeno RAM, ou seja, registro automático da memória, a registrar contínua e privilegiadamente a violência e a possibilidade do fim nos arquivos inconscientes da personalidade. Tal registro fica disponível para que o fenômeno do gatilho da memória faça uma leitura instantânea capaz de gerar cadeias súbitas de pensamentos negativos. Tais pensamentos, por sua vez,
produzem um gatilho emocional instantâneo que gera ansiedade, irritabilidade, angústia e, consequentemente, desencadeia sintomas psicossomáticos. Jesus não poderia pedir clemência no momento em que estivesse sofrendo. Não poderia gritar, pois era simbolizado pelo cordeiro, que é um dos poucos animais que silencia diante da morte. Não podia odiar e se irar contra os seus inimigos. Pelo contrário, teria de perdoá-los e, mais do que isto, teria de amá-los. Caso contrário, trairia as palavras que ele mesmo proclamou: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, registrado em Mateus capítulo 5, versículo 44. Crer em Cristo como Filho de Deus depende de fé. Entretanto, não se pode negar que, independente da sua condição divina, ele foi um homem até as últimas consequências. Sofreu e se angustiou como um homem. Onde ele reuniu forças para superar tudo o que passou? Ele foi sustentado por um contínuo e misterioso estado de oração. A oração lhe trouxe saúde emocional, diluiu sua angústia e irrigou a sua alma com esperança. Jesus chegou a ter hematidrose, que é algo raro, só produzido quando o estresse está no extremo. Hematidrose, em outras palavras, quer dizer que Jesus suou sangue, como o próprio Lucas descreve. Há poucos casos na literatura médica que relatam que alguém submetido a intenso estresse teve ruptura e abertura dos capilares sanguíneos capaz de permitir que as hemácias fossem expelidas junto com o suor. Todo o corpo de Jesus clamava pela fuga, porém ele não se afastou nem 1 milímetro de sua missão. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade à síntese do livro O Mestre da Sensibilidade. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.